Somente quem está feliz pode sentar. Aleluias. Saudação de paz a todos. Glórias ao bom Deus, por suas infinitas misericórdias, por sua graça que está sobre nossa vida e também por esta oportunidade tão gloriosa de estarmos uma vez mais na casa do Senhor. Eu trago de Deus hoje uma palavra para o seu coração. Eu estava pedindo a Deus uma mensagem, falando a Ele: Deus, o que Tu queres comunicar aos teus filhos através de mim? E Deus então confiar algo no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Queridos, eu quero começar essa mensagem olhando aqui a palavra do profeta Isaías, no capítulo 60, não é a mensagem que eu vou pregar, mas Isaías, isso veio claramente na minha mente quando eu estava orando agora aqui, veio claramente aqui o que está realmente acontecendo. Isaías descreve, Isaías desenha o quadro da situação do momento. Isaías fala do que realmente está acontecendo. Ele profetizara já naqueles dias. Isaías capítulo 60 e o verso 2, vê se você concorda com o que Isaías diz. Não é o texto que eu vou ler da mensagem, mas só a título de introdução. Isaías capítulo 60, o verso 2 diz assim, ó, vê se você concorda com Isaías. Eu concordo. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Você concorda com isso? Você consegue ver isso, irmão? Você que é espiritual, consegue ver isso? Eu vou ler de novo. Eu concordo com Isaías. Isaías desenha muito bem aqui a situação do momento. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas aí, quando tudo parece estar perdido, porque a gente olha assim humanamente, com os olhos físicos, os olhos naturais, a gente olha assim, parece que tudo está perdido. Aí vem um raio de esperança, olha a continuação: mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Então, quando tudo é trevas, quando as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, olha só, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Que coisa linda, irmão, que coisa linda isso aqui, amém? Então nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, João escrevendo disse em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então nós cremos no nome de Jesus, nós somos filhos de Deus, e sobre nós repousa esta graça maravilhosa e essa luz que virá surgindo sobre nós, essa glória que se verá sobre o povo de Deus por esses dias. Por mais que as densas trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, existe ainda um povo que não se mistura, que não se contamina, amém? Que não se vende, que não troca, que não quebra princípios, que não vende o seu direito de filho, não negocia os princípios de Deus, que se mantém firme em nome de Jesus. Eu quero crer que existe um grande número, amém? Que não se dobraram ainda diante de Baal. O resto já se vendeu e já se dobraram perante Baal, mas existe um remanescente, um povo, um grupo que não se vende, que não negocia com Satanás. Não tem negócio com o mal. Nós somos 100%, 1.000.000% de Jesus, amém? Somente Jesus. Aí, baseado nisso que Isaías falou, eu quero que você abra agora a Bíblia, que é a mensagem. Eu falei isso a título de introdução, mas abra comigo lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Meus irmãos, todos nós vemos através das mídias sociais que a mentira, que nunca houve
tanta disseminação de mentira, de ódio, né? Nunca houve tantas falcatruas, roubos, nunca foi tão terrível como está sendo nos dias de hoje. A gente vê que realmente o mal está imperando. É aquilo que o profeta Isaías, eu volto a falar o que o profeta Isaías disse, e é realmente isso: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aleluias, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito forte. E aí, irmãos, a gente vê para todo lado, gente zombando de Deus, a gente vê muitos blasfemando, ridicularizando, escandalizando, a gente vê todo tipo de maldade se manifestando. Você tem visto isso, sim ou não? Todo tipo de maldade. Tem coisas que a gente tem aquele ditado que diz: meu Deus, eu morro e não vejo, né? E não vejo tudo. E é verdade. De tanta maldade que se vê, meu irmão, tanta maldade. E a gente, como filhos de Deus que somos, como eu já falei, a gente não pode se omitir, não pode se calar diante disso. Nós não podemos se acovardar diante da situação. Aí eu entro com aquela palavra que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 12, ou o versículo 8, ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo que as trevas cobriram ele, que as trevas governam, que o sistema governa, o sistema é maligno, infernal. Satanás planeja os seus ataques, os seus mais terríveis ataques contra a humanidade, e ele vem com tudo para cima das pessoas, porque ele quer promover mesmo a desestabilização das coisas, de tudo. Ele quer desestabilizar, ele quer destruir a família, ele quer destruir o casamento, ele quer destruir a igreja de Jesus, ele quer destruir as nossas crianças. Nós estamos vivendo em dias difíceis, meus irmãos, eu chamo a atenção de todos vós, povo de Deus, filhos do Senhor. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Você tem percebido isso, sim ou não? Nós temos vivido uma guerra espiritual, uma guerra declarada, está declarado uma guerra. E essa guerra é no mundo espiritual que reflete diretamente no mundo físico. E nós, diante de tudo isso, nós temos que deixar que a glória de Deus resplandeça sobre a nossa vida, não nos omitirmos, manifestarmos a nossa opinião como filhos de Deus à luz da palavra de Deus, porque os nossos ideais, né, a nossa fala, o nosso posicionamento quanto a tudo isso que está acontecendo tem que ser respaldado pela Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Então, à luz da palavra de Deus, à luz do conhecimento que temos, nós temos que nos posicionarmos como filhos de Deus e dizer: não, eu não me conformo com tanta maldade, com tanta coisa que está acontecendo, eu não me conformo com este mundo, eu sou luz, Deus me chamou para fazer a diferença, e eu vou viver para ser diferente realmente. Deus me chamou para ser diferente. Deus não nos resgatou do mundo para sermos iguais. De iguais já tem um monte, todos são iguais, nós temos que fazer a diferença. Ele nos chamou para fazermos a diferença. Vai lá em cima daquela montanha ali, de vez em quando eu vejo ali de casa uns irmãos que oram ali em cima daquela montanha, e de vez em quando eles sobem com lanterna, e lá de cima eles iluminam para cá. Então uma lanterninha, ou às vezes um celular ligado na lanterna, em cima daquela escuridão daquela montanha, eu já vejo daqui de baixo. Então é assim o povo de Deus, no meio de densas trevas, nós temos aquela luz que brilha, em nome de Jesus. Vamos lá comigo, 2 Pedro capítulo 3, e o verso 5, eu quero ler a primeira parte do verso 5, que diz assim, ó: porque voluntariamente ignoram isto.
Só essa parte, porque voluntariamente ignoram isto. Quem ignora, pastor Marco, aqui? Está no verso 3. O verso 3 diz assim, ó: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, quem ignora as coisas divinas e celestiais? Quem ignora? Porque aqui, aí ele vai começar então a nos dizer o que eles ignoram. Os escarnecedores que ele está falando aqui, nos últimos dias virão escarnecedores, e essas pessoas que escarnecem das coisas de Deus, que zombam das coisas de Deus, que perseguem, que blasfemam, que perseguem o povo de Deus. Esses são os escarnecedores que Pedro está dizendo aqui. E eles voluntariamente ignoram muitas coisas de Deus, voluntariamente. Muitos ignoram as coisas por não ter conhecimento. Há duas situações: por não ter conhecimento, ignoram as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas que Deus criou. Ele vai relatar aqui quais são as coisas que eles ignoram. A gente vai ver isso à luz da palavra de Deus. Mas muitos ignoram por não ter o conhecimento. Mas muitos também ignoram, é outra situação, ignoram tendo o conhecimento. Ou seja, ele sabe da verdade, ele tem o conhecimento da verdade, já foi falado do Evangelho, ele já ouviu o Evangelho da salvação, alguém já pregou o Evangelho, está cansado de ouvir, mas ele ignora essas coisas que é pregado. Ele ignora essas verdades da palavra de Deus, porque são verdades da palavra de Deus, e a Bíblia é a verdade absoluta. O que nela está escrito nós temos que aceitar. Irmãos, o apóstolo Pedro, que está escrevendo aqui, olha comigo no verso 15, dá um salto para o verso 15. Ele mesmo no verso 16, ele diz que tinha coisas que Paulo falava, Paulo escreveu, que ele não entendia. Mas porém, ele não ignorava. Se eu não consigo entender certas coisas, eu não posso ignorar. Se eu não entendo, eu tenho que buscar entender as coisas. É bem verdade que por isso que está aqui a importância, eu destaco aqui a importância de lermos a Bíblia diariamente, temos o nosso devocional diário, frequentarmos os cultos, ouvirmos mensagens, estudos da palavra de Deus, porque aí a gente vai se inteirar de muitas coisas. Então, Pedro disse, tem coisas que Paulo escreveu nas suas epístolas, acerca disso que eu estou falando aqui, que eu estou tratando aqui, que eu não entendo, mas por isso eu não vou ignorar, eu sei que é verdade, eu só não consigo entender certas coisas, eu não consigo compreender, mas é verdade absoluta. É isso que ele está falando aqui, olha só, verso 15, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha só, verso 5, porque voluntariamente ignoram, ou seja, eles sabem, mas não querem acreditar, não querem se deixar convencer pelo que eles acabaram de descobrir, acabaram de saber. Eles ouvem o Evangelho, eles ouvem a palavra de Deus, mas não querem se render à verdade absoluta da palavra de Deus, por causa de alguns ideais, de algumas coisas que eles carregam com eles, que eles dizem, não, disso aqui eu não vou abrir mão, eu acredito nisso aqui, e aí eles ignoram voluntariamente todo o ensinamento da palavra de Deus. Olha só, o que eles ignoram? Em primeiro lugar, o verso 4, olha comigo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio, ou seja, eles
não acreditam, eles zombam, esses escarnecedores zombam da promessa da palavra de Deus, da promessa que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, da promessa da sua vinda. Muitos, ao lerem a Bíblia, se interam disso, sabem disso, mas a maioria foi de ouvir falar. Nem numa Bíblia não pegaram para ler, mas ouviram alguém falar, participaram de algum encontro e alguém lhes falou sobre a vinda de Jesus, mas eles escarnecem, eles não acreditam na vinda de Jesus. Eles estão tão entrelaçados nas coisas dessa vida, eles são tão zombadores, tão apóstatas, tão mal, a maldade impregnou na alma, no coração, na sua psique. A pessoa está tão vendida à maldade, está tão atrelada ao mal, que ela não acredita, ela zomba sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Quantos que você talvez já ouviu falar, que vai vir coisa nenhuma? Olha só o que eles dizem aqui, e dizendo, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Então eles escarnecem, porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o verso 5 vai dizer, porque voluntariamente ignoram isto. Isso que eu acabei de dizer e mais essas coisas aqui, olha só. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha só, eles ignoram, eles não conseguem acreditar na simplicidade, na narrativa, na simples narrativa de Gênesis capítulo 1 e verso 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles não conseguem acreditar nessa simplicidade, eles querem mais explicação, e aí vão se aprofundando, vão buscando outras fontes, e vão se apostatando, vão mergulhando nessas coisas, e vão puxando essas coisas para si, a ponto de não acreditar na palavra de Deus, e sim em tantas teorias ocas, que já foram provadas que não procede. Muitos acreditam, é mais fácil acreditar que o homem veio do macaco. Não, Charles Darwin estava certo, o homem veio do macaco. Eu acredito que o homem veio do macaco. Eu acredito que a origem de tudo foi uma explosão chamada Big Bang. Eles preferem acreditar nesses besterol, nessas teorias ocas, que não tem fundamento, do que acreditar na simplicidade dessa narrativa. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Irmãos, tem coisas que eu não entendo por razões, mas aceito por fé. Amém? Tem coisas que eu não entendo por razões, mas aceito por fé. Pastor Marco, você crê simplesmente nisso? No princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas? Sim, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Mas esses homens, esses escarnecedores que Pedro está dizendo que virão nos últimos tempos, e a gente está vendo aí a proliferação deles, eles não acreditam na narrativa da palavra de Deus, no que a Bíblia nos diz. Irmão, a palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. Eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu creio. Mas prepare-se. Você crê? Prepare-se. Eu descrevi o quadro aqui, o cenário para você. Isaías descreveu para nós o cenário dos últimos tempos. Eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Você é um dos poucos que acredita nisso. Você faz parte da minoria, mas porém essa minoria tem Jesus, amém? Essa minoria sabe como está, para onde está indo. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós somos a minoria, mas com Cristo eu prefiro ser a minoria mesmo. Eu escolho ser a minoria com Cristo. Eu escolho ser a minoria com Cristo. Jesus disse mesmo isso. Jesus disse, a porta é larga, o caminho largo, e são muitos que vão entrar por ele.
mas poucos que entram pelo caminho estreito. Eu sou a minoria que acredita nisso aqui, na palavra de Deus. Pedro disse, eles voluntariamente ignoram. E aí olha comigo o verso 8. Se eles ignoram, olha o que Pedro está falando. Mas amados, o quê? Não ignoreis. Se eles ignoram, mas amados, não ignoreis. Se eles, se referindo ao povo, aos escarnecedores, ele está se referindo aos escarnecedores, eles ignoram isso, eles que zombam dizendo aonde está a promessa da sua vinda, eles que ignoram, eles que zombam, mas nós não, ele está dizendo, mas vós amados, não ignoreis, não ignoreis, irmãos, nós somos privilegiados. Jesus orava por nós em João capítulo 16, está a narrativa dessa oração, ele dizia, Pai, o Espírito que eu vou mandar para estar com eles, vai guiar eles a toda a verdade. Meu Deus, o Espírito que o mundo não pode receber. Irmãos, por eles serem escarnecedores, zombadores das coisas de Deus, irmão, eu vejo tanta coisa terrível que me arrepia o cabelo, um pouquinho de cabelo que eu tenho. Me arrepia um pouquinho de cabelo. Nesses dias, um rapaz pregando em praça pública, pregando o evangelho, pregando o evangelho, e de repente, um grupinho que vinha, não sei de onde, veio em direção a ele, e aí parou para ouvi-lo, e ele falou a verdade da palavra de Deus, eles começaram a implicar com ele, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Implicaram no rapaz de um jeito. E aí um daqueles veio por trás e deu um tapa assim na mão dele, ele segurando a Bíblia assim, deu um tapa na mão dele, a Bíblia voou e caiu no chão, e eles pisavam em cima da Bíblia. Nós estamos vendo essa geração perversa aí, ó. É isso que nós estamos vendo diante de nós, uma geração perversa. Jesus, já na época que Jesus andava por essa terra, Jesus disse, ó geração perversa, imagina se ele andasse no nosso meio hoje, a mesma coisa ele falaria, ó geração perversa, é uma geração de zombadores, eles não acreditam no que nós acreditamos, eles não acreditam no que nós acreditamos, eles não defendem o que nós defendemos. Por isso que há essa guerra, nós estamos vendo por esses dias essa guerra, irmão, e o mal não vai vencer em nome de Jesus, o mal não vai vencer em nome de Jesus, aquele que apoia um governo que apoia aborto, que apoia a liberação das drogas, esse cristão que se preza um cristão, irmão, ele tem que se converter de novo, se ele apoia esse tipo de coisa, nós não podemos, a Bíblia nos fala isso, meu irmão, a Bíblia nos fala isso, nós não podemos ser coniventes com esse tipo de gente, que não tem compromisso, que são os escarnecedores, se enquadram dentro disso aqui que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo, são escarnecedores, que não acreditam. Verso 8 comigo, mas amados, não ignoreis, nós não podemos ignorar, nós sabemos, nós acreditamos, olha o que eles ignoram, vamos continuar aqui no verso 5, porque voluntariamente ignoram isto, os escarnecedores, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foram tiradas da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Essa história de dilúvio, irmão, para eles é uma zombaria. O que Deus vai destruir a terra? Deus não é tão mau assim. Deus aceita todo mundo do jeito que é, uma vírgula, do jeito que é uma vírgula. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Deus veio para salvar o homem da condição miserável que ele se encontra longe de Jesus. E eles querem incutir isso na nossa mente, fazer que a gente aceite, que Deus aceita as pessoas de todo jeito, como ela é, como ela bem entenda que ela possa levar a vida.
E não podemos jamais ser conivente com esses erros. Olha só, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Irmãos, a própria ciência já provou que houve realmente uma grande inundação, um grande cataclismo, um grande acontecimento na terra. Nas mais altas montanhas, lá em cima, está os sinais de que houve um grande acontecimento. Eles só não querem dizer, olha, a Bíblia está certa. Eles tentam provar por suas teorias malucas. Eles provam, eles dizem justificando tantas coisas. Eles só não querem dizer, a Bíblia está certa, aconteceu um grande dilúvio, e a gente tem a descrição desse grande acontecimento, o relato desse acontecimento, em Gênesis capítulo 6, que as águas cobriram as mais altas montanhas, todas as montanhas foram cobertas, e todos pereceram pelas águas do dilúvio. Somente 8 pessoas, a família de Noé, se salvou naquela arca. E hoje, quando a gente fala isso, as pessoas, os zombadores, estão por aí dizendo, isso não aconteceu coisa nenhuma, Deus não é tão mau assim como muitos falam. Deus não vai destruir ninguém não. Deus nos aceita assim, do jeito que a gente é. Não precisamos mudar não, tem que ser do jeito que a gente é mesmo. Irmãos, nós acreditamos nesse relato. E aí, olha o que Pedro vai dizer aqui. Olha o que Pedro vai dizer. Ele fala sobre esse grande acontecimento que exterminou com a humanidade, que foi o dilúvio, que todos nós acreditamos, sim ou não? Acreditamos nisso, está na Bíblia, nós acreditamos, está na Bíblia, nós acreditamos. E olha o que ele relata também. Depois disso, olha só o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui, Pedro está falando aqui que eles ignoram voluntariamente. Ignoram que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Eles ignoram que houve um dilúvio. Que dilúvio? Zombam disso. Eles ignoram que agora o mesmo céu e a mesma terra, os céus e a terra que agora existem, será reservado para o fogo, guardado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo isso que a Bíblia nos ensina, que Pedro escreveu com toda a sabedoria e inspiração do Espírito Santo de Deus, tudo isso eles ignoram. E nós cremos. Agora olha o verso de número 8. Mas amados, não ignoreis. Nós não podemos. Aí Pedro fala para o povo de Deus, amados, não ignoreis isso. Por favor, se eles ignoram, eles são escarnecedores, vocês não podem ignorar isso. Olha só, uma coisa, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí esse tempo que Deus vai dando, porque aqui no verso, olha o verso 9, dá uma olhada no verso 9 comigo aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então, essa longanimidade de Deus, Deus é longânimo, ou seja, Deus vai dando tempo para que as pessoas se arrependam. E esse tempo que Deus vai dando pela sua infinita bondade, misericórdia e grande amor, esse tempo que Deus vai dando, nesse meio os zombadores vão zombando, vão ridicularizando as coisas de Deus, vão zombando, afrontando Deus, se alguém pode afrontar a Deus. Se alguém pode afrontar a Deus, eles vão afrontando a Deus. Que é a promessa da sua vinda?
Desde que nossos pais dormiram, tudo continua a mesma coisa, vem coisa nenhuma, esse negócio de arrebatamento que os crentes falam aí, isso aí é balela, isso aí é conversinha. A minha tataravó já falava sobre isso, os zombadores falam isso. Irmãos, eu já ouvi, esses ouvidos já ouviram esse tipo de ataque de pessoas. Esse negócio de arrebatamento que vai sumir um povo aí, eu já ouço há muito tempo, É igual esse negócio de dilúvio, que houve um dilúvio que matou todo mundo. Isso aí é conversa fiada. Eles zombam, eles escarnecem. E Pedro diz: nos últimos dias virão escarnecedores, andando. Eles não são de igreja nenhuma, eles professam uma religião, mas não são de religião nenhuma. A religião é deles mesmos. Andando segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua axiologia. Não é do meu jeito, é do jeito que eu bem entendo fazer. E aí, irmãos, eles ignoram tudo o que Deus falou. Olha só, verso 9: o Senhor não o quê? Retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Quem são esses alguns que a têm por tardia? São os escarnecedores, que vem coisa nenhuma. E aí Deus lá de cima, irmão, o camarada está zombando. Olha o que fizeram no carnaval passado, os irmãos viram. Olha o que fizeram, a zombaria que fizeram, e olha o preço que foi pago depois. Olha o que fazem por aí afora, nesses movimentos que se fazem por aí, zombando a Deus. Muitos o têm por tardio. Deus não vem coisa nenhuma. Mas Deus é o que? Longânimo, não querendo que nenhum se perca. Olha o grande amor de Deus. Irmão, ninguém vai um dia chegar diante de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, ninguém vai chegar diante de Deus. Deus, eu nunca tive uma chance. Deus, eu fui tão assim, coibido das coisas, eu fui tão assim rejeitado, eu nunca tive chance, oportunidade nenhuma, Senhor. Irmão, Deus é longânimo, e esse tempo que Deus está dando é para que todos venham ao arrependimento. Sabe por quê? Porque depois não há mais volta, não há mais chance. Não há mais chance, não haverá uma segunda chance. Ele não quer que ninguém se perca, mas senão, leia aí, senão que todos venham o quê? Ao arrependimento. Ele está lá, o miserável está lá, zombando de Deus, zombando, pisando, cuspindo em cima da Bíblia, rasgando a Bíblia, perseguindo os cristãos, zombando, defendendo tantas ideologias infernais do inferno, ideologias do inferno. É o inferno que bola essas coisas e traz para a terra e incute na mente dos homens. Ele está lá zombando de Deus, ele está lá tripudiando em cima da Bíblia, afrontando, blasfemando, mas Deus está lá assim, eu vou dar mais um tempo para você se arrepender. Eu vou dar mais um tempo, espera um pouco, eu espero um pouco mais, quem sabe amanhã você se arrepende. Irmãos, tem gente que vai até o fim na maldade. Tem gente que vai até o fim na maldade. Mas Deus não é injusto com ninguém. Deus dá tempo para que todos se arrependam, para que todos venham para Ele. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Em mim encontrarei descanso para vossas almas. Se eu não vou para Jesus e continuo essa teimosia, essa vida miserável de blasfema, ignorando as coisas voluntariamente, zombando das coisas de Deus, depois não haverá uma segunda chance. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, verso 10, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras
que nela há se queimarão. Se queimarão. O mundo está sendo avisado. Os arautos de Deus estão tocando a trombeta para todo lado, anunciando a salvação. É aquilo que o profeta Joel diz: tocai a trombeta. Deus diz para Joel: tocai a trombeta em Sião e perturbai, essas palavras, perturbem os moradores da terra. Toque a trombeta e perturbem eles. Anunciem que o tempo está se esgotando, o prazo está se findando. Anuncie e fale. Irmãos, a igreja brasileira, a igreja de Jesus, na sua totalidade, não estou falando em denominações particulares, a igreja de Cristo, na sua totalidade, a igreja tem feito sim, muita coisa, tem anunciado, essa igreja tem proclamado a salvação, mas podemos fazer mais? Você acha que sim ou não? Jesus disse: se vocês fizerem somente aquilo, o servo fizer aquilo que somente foi falado, é para se considerar servo inútil. Jesus um dia disse para os fariseus, para os seus discípulos: olha, se a vossa justiça, disse para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Temos feito, mas podemos fazer mais. Podemos ir mais avante. Podemos anunciar, podemos mostrar a convicção que temos. Podemos mostrar ao mundo a convicção que temos na palavra de Deus. Podemos manifestar claramente. Olha o verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, ou seja, céu e terra, escarnecedor e tudo mais, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Está falando a igreja do Senhor, aos amados de Deus, que ele fala no verso 8. Amados, não ignoreis. Esses que não ignoram, sabendo que vão perecer todas as coisas, que há um aviso, irmão. Na época em que Noé construía a arca, ele estava pregando também. E toda aquela geração, todo aquele povo que pereceu nas águas do dilúvio, todos eles foram devidamente e antecipadamente avisados que haveria uma grande catástrofe, um grande dilúvio sobre a terra. Mas o que eles fizeram o tempo inteiro foi zombar do pregoeiro da justiça que foi Noé. O escritor aos Hebreus diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Ele pregava, o grande pregador Noé. Construía a arca com a sua família, os seus filhos. E também avisava: olha, haverá uma grande catástrofe. Deus vai destruir a terra. Entrem na arca há segurança. Entrem na arca, há lugar para todos. Entrem. E as pessoas zombavam. Agora o velho ficou caduco. Olha aí, vai dizer que está vindo uma grande catástrofe, vai inundar a terra, todos vão morrer, perecer afogados, morrerem afogados. Irmãos, eu imagino só o dia que Deus falou assim, o prazo esgotou-se, Noé. Senhor, sim. Aí Deus falou assim: Noé, eu sou tão misericordioso que eu dou mais 7 dias. Mais 7 dias para as pessoas entrarem. 120 anos. Ele levou para construir a arca e durante esse tempo ele pregava. Chegou o prazo, 120 anos. Deus olhou e disse: eu dou mais 7 dias. Eu dou mais 7 dias. E aí, irmãos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o 7º dia era decisivo. Quem iria fechar as portas? Deus. Deus fechou a porta e disse: agora deu. E de repente, irmãos, nuvens carregadas, grandes estralos, coisas inimagináveis começaram a acontecer. As fontes do grande abismo se rompeu, diz a Bíblia, e as comportas do céu foram abertas, ou seja, água de cima e água de baixo, inundou toda a terra, os animais, ele tirou um casal de cada animal,
e somente a sua família, Deus fechou a porta. E de repente lá as águas foram inundando e levantou o barco. E o barco começou a navegar, sem leme, sem nada. Porque Deus disse assim, olha, tu faz o barco, mas não põe leme, não põe nada aí. Deixa que eu vou dirigir. Amém? Deixa que eu vou dirigir. E aí sabe para onde Deus levou? Deus levou em cima do Monte Ararat. E aí quando as águas baixaram, a água estava em cima de uma montanha chamada Ararat. E lá ela repousou. E até hoje, arqueólogos já acharam vestígios, pedaços da arca que está lá em cima. E os povos em torno daquela montanha passam de pai para filho essa grande história que só comprova que a Bíblia é verdadeira. E aí, irmão, eu imagino só, quando ele fechou a porta e começou a água. Imagina, os animais que ficaram, porque ele colocou um casal de cada animal na arca, e os animais que ficaram começaram a correr para as montanhas. E as pessoas também começaram a correr para as montanhas. E foi inundando a terra, irmãos. De repente, nos mais altos montes, lá no pico do monte, começou a chegar água também. E aí sete côvados acima das montanhas mais altas, a água passou, e toda a terra foi inundada, e toda aquela geração pereceu. Por quê? Porque escarneciam, zombavam, não acreditavam na palavra de um simples pregador que pregava que Deus iria destruir. O verso 5 de novo, para nós terminar agora. Olha o verso 5. Porque voluntariamente ignoram isso. Guarde isso no seu coração. Porque voluntariamente, quem, pastor Marcos? Os escarnecedores do verso 3. Eles ignoram tudo isso. Irmãos, e aí Pedro relata a história do dilúvio no verso 6, e no verso 7 ele falou assim, ó, e a mesma coisa vai voltar a acontecer, mas não mais com água. Ele disse, a terra que agora existe, o céu que agora existe, está reservada para quê? Fogo. Pastor Marcos, então quer dizer que a terra vai terminar agora com fogo, a grande destruição vai ser com fogo? É o que Pedro está dizendo. E aí, eles ignoram também uma coisa, verso 8, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Parece que nada é nada. Foi falado, vai se cumprir. Deus vela para cumprir a sua palavra. Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas o que eu falei vai se cumprir. As minhas palavras se cumprem. Então a terra que agora existe está reservada para o fogo. E a gente fala isso, a gente prega isso, os zombadores de plantão já vêm com zombaria. Eles ignoram isso. Mas eu glorifico a Deus que existe um povo. A família, uma família. Nós somos uma família, amém? Uma família que acredita que vai entrar na arca. A arca hoje, o que é a arca hoje, pastor? Tem alguma arca de madeira? Não tem. Tem o Evangelho é a arca. Jesus é a arca da salvação. Eu vindo para Jesus, eu vou ser livre desse fogo que virá sobre a terra e do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, não acredite que tudo vai durar para sempre. Não acredite nisso. Pastor Marcos, você está assustando a gente. Não estou assustando ninguém, irmão. Eu estou falando o que a Bíblia fala e o que nós acreditamos. E embora eu creia ou não creia, vai acontecer. Diante disso, havendo pois de perecer todas estas coisas, verso 11, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Vamos colocar de pé. Nós sabendo de tudo isso, o que temos que fazer? Eu vou ilustrar aqui, nos alinharmos com os céus. Ei, vai alinhando a tua vida.
Ei, vai alinhando a tua vida, alinha a tua vida com os céus. Não viva somente na horizontal, não viva somente na horizontal. Tira um pouco o foco das coisas da horizontal. Olhe na vertical, alinha a tua vida assim, ó. Tens que alinhar a tua vida aqui, ó, com os céus, amém, queridos? Porque por mais que muitos não creem, nós cremos e sabemos que tudo isso é verdade e vai acontecer. E diante disso temos que nos preparar. Coloque a sua mão no coração, feche os teus olhos. Parece que eu ouço gritando dentro de mim. Parece que eu ouço dentro de mim uma voz gritando o que está no verso 8. Mas amados, não ignoreis isto. E ele diz no verso 5, porque muitos voluntariamente ignoram. Mas aí ele diz no verso 8, mas amados, não ignoreis. A palavra de Deus vai se cumprir. E diante dessas verdades claras, porque Deus deixou muito claro as coisas, para que ninguém se confunda, para que ninguém se embarace com as coisas, achando que tudo aqui vai durar para sempre. Igreja de Jesus, eu vos conclamo, eu vos chamo, eu vos convoco para uma vida de santidade. Como ministro de Deus, eu vos chamo para uma vida de santidade. Eu vos chamo para uma vida de santidade, de compromisso com Deus, de comunhão com Deus. Porque inevitavelmente tudo vai acontecer, o que está escrito. Então eu vos convoco para vivermos uma vida intensamente para Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, vamos viver intensamente para Deus. Vamos servi-lo de todo o nosso espírito, alma e corpo. Vamos nos dedicar mais, vamos nos comprometer mais, vamos amar mais, vamos estar mais com Deus, vamos orar mais, vamos buscar mais, porque os dias maus se aproximam e a igreja precisa estar preparada para enfrentar esses dias turbulentos que virão. Nós pregamos a bênção de Deus. Nós pregamos um Deus abençoador, um Deus que sara, que cura, que salva, leva para o céu, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais. Mas nós pregamos um Deus também que deixou muitas promessas. E diante dessas promessas, que Ele virá nos buscar, que esta terra está corrompida, que tudo aqui vai estar reservado para o fogo, para o juízo de Deus. Diante de tudo isso, nós temos que nos posicionar e dizer: Deus, eu sou teu, eu quero mais comunhão contigo, eu quero estreitar o meu relacionamento contigo, eu quero me alinhar com os céus, eu quero me comprometer mais com o Evangelho, eu quero viver intensamente para ti. Uramassura macandaramaya sobre calamar. Adore a Deus.